Boa tarde, senhoras da nossa Oásis da Feliz. Nos encontramos agora para o nosso segundo momento de estudo sobre o tema o fim dos tempos, né? E hoje estamos reunidos também em nome do nosso Deus. Ele que é Senhor de eternidade a eternidade e o é como Salvador também em Jesus Cristo e como Espírito Consolador. Assim estamos reunidos para a nossa oásis hoje em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Também saúdo vocês com as palavras das senhas diárias. Hoje, 16 de julho, palavras muito propícias também para o tema que a gente tem pela frente. Isaías 55, versículo 1 diz: escutem os que têm sede, venham beber água. E de João, capítulo 4, versículo 14, Jesus Cristo diz: a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então, escutem os que têm sede, venham beber. Nós falamos sobre tudo que aconteceu nos últimos tempos, esse ano conturbado que tivemos também, das pessoas comentarem que isso são sinais, né, do fim dos tempos, e resolvemos estudar isso na Oásis. Então hoje vamos ter o nosso segundo momento de estudo e que a gente também possa elucidar os momentos em que Jesus Cristo falou sobre dificuldades, sobre a sua volta, sobre tempos de dor e também de desgraça. Vamos ver o que Jesus Cristo também pensava quando trouxe isso de ensinamento para os discípulos. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração? Vamos pedir que a sua palavra ilumine a nossa vida? Orando. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tarde de hoje por termos mais um encontro virtual contigo. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e encontre em nosso coração solo fértil para a pregação da palavra, o estudo da Sagrada Escritura. Esteja conosco, Senhor, fala a cada um de nós. Isso é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. No último encontro a gente falou de estudar o capítulo 24 e 25 de Mateus. Pedi que, se vocês pudessem, eram para dar uma lida em casa, né? E hoje nós vamos passar vamos passar as perícopes, vamos comentar sobre esses dois capítulos que falam muito do fim dos tempos e do juízo final, certo? Dos sinais dos tempos também. Muito bem, vamos iniciar, antes dos textos bíblicos, cantando o hino 161 do nosso hinário, Em Nada Ponho a Minha Fé. Hino Em Nada Ponho a Minha Fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
Então, Nossas Senhoras, vamos iniciar o nosso estudo. Hoje é o oásis de estudo bíblico sobre os capítulos 24 e 25 de Mateus, que falam então desses sinais dos tempos. Nós não vamos ler todo o capítulo 24 e 25, porque isso tomaria praticamente todo o nosso tempo do vídeo. Então eu espero que vocês tenham dado uma olhada, lido durante essas 2 semanas, desde a última oásis. Senão vocês podem ir lendo e pausando o vídeo, olhando conforme vocês... Ou vocês podem escutar o vídeo e depois ler os textos, vocês também vão entender muito bem, tá? Então eu vou seguir a ordem, mas não vou ler todos os textos. O capítulo 24 do livro de Mateus inicia com um diálogo de Jesus e dos discípulos, primeiramente sobre o templo, mas tudo começa por causa disso. E para que a gente entenda todas as falas do capítulo 24 e 25, a gente precisa um pouquinho ver como era a questão do templo. A primeira fala do capítulo 24, onde Jesus fala da destruição do templo, se inicia ali um diálogo onde os discípulos dizem para Jesus para que ele observasse como o templo era bonito. O templo de Jerusalém nem sempre ele foi o centro da fé judaica, né? Antes de existir o templo, que foi construído por Salomão, né? Antes de existir esse templo, as pessoas se reuniam em vários lugares sagrados que existiam na terra de Israel. Então eram montes, eram lugares sagrados para o povo. Tá. Aconteceu então que resolveu-se construir um templo em Jerusalém, que seria a capital onde as pessoas prestariam culto. Isso era uma coisa muito nova para o povo de Israel, ter um lugar exatamente onde eles iam prestar cultos. Mas a partir do momento que foi construído o templo, então toda a fé judaica estava em volta do templo. Ao mesmo tempo que isso deu para eles um sentimento de pertença, um lugar para eles falar, aqui é a nossa igreja, como a gente fala hoje, isso também criou uma nova classe dominante. As pessoas que trabalhavam ali em volta do templo, as que dominavam as meditações, as celebrações do templo, e eles também dominavam o exercício das leis, da Sagrada Escritura. Então o templo se tornou, com o passar dos anos, um local de poder, não só de fé, mas quem estava ali era poderoso, quem estava ali dominava. E então o templo seria como para nós hoje Brasília, entende? Dentro das cidades assim do nosso país, e a gente às vezes diz, lá em Brasília tá tudo errado, né? Mas é de lá que sai o poder que rege o nosso país. Assim era o templo em Jerusalém. Do templo vinha toda a normativa para a vida das pessoas, porque tudo era permeado pela religião, pelas leis do Antigo Testamento, e do templo saía todas essas regulamentações. Mas muitos daqueles que comandavam o templo estavam corrompidos. Mas falar mal do templo, isso era algo inadmissível, porque eles tinham o entendimento de que ali Deus estava. E era de fato ali Deus estava. Eles construíram o templo para ser a casa de Deus. Então era muito difícil. Por isso que quando Jesus Cristo fala da destruição do templo, ele não só está falando do templo físico, mas de todo um esquema e também de toda uma fé, de todo um esquema político, porque o templo também tinha um esquema político, mas de toda uma organização de fé das pessoas. Então ele diz que não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus está antevendo o que ia acontecer nos próximos 70 anos depois da sua morte. Ali, Jerusalém e Israel passou por muitos conflitos com o Império Romano, até culminar em 70 depois de Cristo, quando o templo realmente foi destruído. Mas o que Jesus Cristo também diz é que isso vai dar para as pessoas a possibilidade de ir além, quem tem fé, de ir além só de Jerusalém, né? Então, quando o templo foi destruído, também isso possibilitou que as pessoas vivessem a sua fé de forma
mais plena, longe de Jerusalém. Então isso fez também com que a gente pudesse hoje ter nossos templos, né? Passando isso bastante para frente, né? Então, toda essa fala do templo, isso é importante que se diga o que era o templo, qual era a situação, o que ele representava o poder e também o que estava errado naquela época, o abuso do poder, mas também a presença de Deus para o povo simples. Então, se começa a falar de sofrimentos e perseguições. Jesus Cristo já está falando desse tempo que vai vir. Foi um tempo muito difícil, um tempo de guerras, um tempo em que realmente as pessoas foram perseguidas, de muito sofrimento, esse tempo de duelo com o Império Romano. Até 1966, por ali, não era... desculpa, até 66, esqueçam o 1900, agora... até 66 depois de Cristo, isso era uma tensão, mas depois de 66 estourou realmente uma guerra que culminou com a destruição do templo e foi até 73 depois de Cristo, quando o povo foi totalmente subjugado pelo Império Romano. Então, Jesus está falando desse tempo que seria um tempo difícil depois dele, mas algo que também era necessário, porque inclusive o próprio templo e aqueles que dominavam no templo, eles se opuseram a Jesus Cristo e à doutrina cristã, né? Então, Jesus Cristo fala que muitos vão abandonar a sua fé nesse período, muitos vão esquecer, muitos vão dizer que eles são o Messias, surgirão falsos profetas, falsos messias, vão enganar muitas pessoas, mas Jesus Cristo diz, isso aí recém é o começo. Se a gente olha agora para trás, né, todo o sofrimento que o povo de Israel teve, as primeiras comunidades cristãs naquele primeiro século, era realmente o começo, né? Ainda a gente tinha muito pela frente. E eles dizem, Jesus Cristo disse, isso é como as dores do parto. Eu acho, entendo assim, o que aconteceu com o povo de Israel, toda essa destruição, porque foi a destruição depois da ressurreição de Cristo, no primeiro século ali, isso fez nascer também a igreja de todos os lugares, a igreja de todos os povos, a igreja cristã no mundo, né? Uma igreja que foi além de Jerusalém. Talvez se Jerusalém tivesse ficado intacta, talvez se o templo tivesse ficado intacto, a religião cristã não sairia, né? Então, depois se fala das perseguições, dos sofrimentos, depois o grande sofrimento, que é o momento em que realmente Jerusalém foi destruída. Então, se fala que as pessoas tiveram que fugir, iam ter que fugir, Jesus Cristo diz, né? Vão ter que abandonar a cidade, e isso aconteceu mesmo. Ali do ano de 1966 até 1970, inclusive a comunidade cristã de Jerusalém teve que deixar a cidade, tiveram que se refugiar, fugir, porque Jerusalém ficou totalmente destruída, não sobrou pedra sobre pedra no templo. E também foi dito então que a gente tem esse entendimento de que houve uma subjugação também de fé. O imperador romano era para ser o grande deus daquela época. Então, quando eles destruíram o templo, eles pegaram e colocaram uma estátua do imperador no lugar do altar do templo de Jerusalém, né? Então, ali está escrito no grande sofrimento, né? Vocês verão no lugar santo grande terror, né? De quem falou o profeta Daniel, da profanação. O profeta Daniel falou da profanação do templo. Então, a estátua de César, do imperador romano, seria profanação do templo e, né, de toda a fé judaica, né? Depois disso fala sobre a vinda do Filho do Homem. Então esse texto a gente ainda aguarda o momento em que Jesus vai voltar cheio de poder e glória. Depois é falado sobre a lição da figueira, que nos traz
o entendimento de que o tempo precisa estar pronto, que a gente deve ver os sinais, daí os sinais dos tempos, né? Quando a figueira começava a soltar seus brotos, então ali estava iniciando a primavera, um novo tempo. Assim também a gente tem que enxergar o que Deus quer nos falar, né, na nossa situação. Eu sempre digo, hoje muito Deus quer nos dizer, voltem para mim. As pessoas estavam muito afastadas de Deus. Esse início de ano deu uma sacudida nas pessoas para elas voltar. E então se fala do dia e da hora. Já estamos quase no final do capítulo 24 e diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então aqui tem algo muito crucial, né? Nesses sinais dos tempos na fala de Jesus Cristo. Não existe dizer agora está chegando perto do final dos tempos. Isso não tem nenhuma base na fala de Jesus Cristo, porque ele diz ninguém sabe, nem ele, nem Jesus Cristo não sabia. Só Deus sabe, mas vai ser uma coisa assim inesperada. Então, se as pessoas estão falando agora vai ser o final dos tempos, talvez é porque nem vai ser, né? Então, quando Jesus Cristo voltar, vai ser algo assim, você vai estar trabalhando sem pensar em nada e Jesus Cristo vai vir. Então se inicia uma sequência de várias parábolas, né? A parábola do empregado fiel e do empregado infiel, que o empregado fiel, ele, enquanto o patrão saiu, ele cuidou da propriedade, e quando o patrão voltou, estava tudo certo. Das 10 moças que foram para o casamento, 5 tinham azeite que chega para esperar o noivo numa noite escura, 5 não tinham, aquelas que não tinham foram comprar azeite e acabaram perdendo a vinda do noivo, que ele chegou na hora que elas foram comprar, eram imprudentes. Depois tem a parábola dos 3 empregados, cada um recebeu uma quantia, dois fizeram essa quantia render, um não fez, foi preguiçoso, então aqui tem uma parábola de alguém preguiçoso. E por último, a parábola do juízo final, que fala das nossas ações, que o nosso encontro com Jesus também vai ter uma prestação de contas do que a gente fez. E o que a gente fez de bom, Jesus Cristo vai dizer que a gente fez para Ele, e isso vai ser muito importante. Todas essas parábolas, então, elas falam sobre estar preparado, mas não sobre que dia e quando vai ser, mas sobre estar preparado para essa volta de Jesus Cristo, né? Então, a gente vê que aqui tem realmente 2 compêndios, né? Um de Jesus Cristo falando daqueles princípios das dores, os primeiros sofrimentos dos cristãos, que foi no primeiro século, e depois também a fala sobre a sua volta, que não tem dia, não tem hora, e que a gente precisa estar vigiando, né? Então, uma parábola sobre um empregado um empregado infiel, que não cuidou das coisas do seu patrão, seria nós se não cuidarmos da fé. Uma parábola sobre prudência, as 10 moças, 5 eram prudentes, a gente deve ser prudente. Uma parábola sobre os 3 empregados, que cada um deles cada um ganhou sua parte para trabalhar com elas e um era preguiçoso, então a gente não deve ser preguiçoso na fé. E a parábola sobre o encontro com Jesus do juízo final, que vai tratar muito das nossas atitudes. Certo? Então, esses são os capítulos 24 e 25. E a gente vê aqui que não tem nada que diga, onde se possa dizer, isso vai acontecer agora, isso não vai acontecer agora. Tem um texto que diz que tudo o que vai acontecer, é uma parte, né? Vai acontecer antes daqueles que estão, antes de morrerem, todos os que agora estão vivos, né? Então, esse é um texto que provavelmente deixou as pessoas naquele tempo bem angustiadas por causa da iminência disso ter acontecer nessa vida ainda, né? Mas Jesus Cristo também falou que Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos, porque para Ele todos vivem, né? Então fica isso, né? A gente já sabe que não aconteceu a vinda de Jesus Cristo naquele período enquanto eles estavam vivos, né? Então eu imagino que a vinda de Jesus Cristo vai acontecer para que a gente tenha vida completa, vida eterna, porque
A gente aguarda isso mesmo depois da morte em Deus, né? A gente ainda está vivo em Deus. Certo? Então, esses são os sinais dos tempos. Nada para que a gente se desespere e diga, não, esse ano está mostrando que realmente isso vai acontecer e vai ser o fim. Não é isso que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo diz que a gente vai passar sim por dores, por princípios de dores, os discípulos também passaram, mas que acima de tudo a gente tem que vigiar e orar. Essa é a palavra principal desses dois textos. Estar pronto. Se Cristo vier hoje de tarde, a gente tem que estar pronto hoje de tarde. Não a gente tem que assuntar e querer saber quando vai ser, mas estar pronto sempre. Certo? Então, sobre isso, eu penso assim, isso joga a gente também mais para um entendimento correto e mais centrado, né? O que adianta me apavorar e dizer que agora é os sinais dos fins dos tempos? Mas a Bíblia também fala muito mais da bênção e do cuidado de Deus para conosco. Então vou postar uma música que fala de bênção, tá? Bênçãos virão sobre ti e te abençoarão. Muito bem. Hino muito bonito esse, né? Da comunidade matriz de Porto Alegre. Vamos fazer a nossa oração, também agradecer a Deus que Jesus Cristo nos incentiva ao vigiar, ao orar, ao aguardar a sua vinda. Mas de forma alguma, nunca Jesus Cristo nos incentivou a assuntarmos sobre quando isso seria, nem buscarmos o lugar de Deus, porque só Deus que sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo encontro de hoje, por podermos escutar a tua palavra,
por falarmos deste episódio que Jesus Cristo narrou sobre a destruição do templo, sobre a guerra dos judeus com os romanos, e também refletirmos sobre o tempo em que vivemos hoje e como entendemos os sinais que tu colocas na nossa vida. Bondoso Deus e Pai, que cada uma de nós possa encontrar força nestes dias para voltar nossos olhares a Ti, em oração, em fé, para que estejamos firmes e vigiando. E se Jesus Cristo vier no dia de hoje, que Ele nos encontre firmes na fé. Abençoa nossa família, as pessoas que queremos bem, olha por nossa comunidade, olha por cada uma do nosso grupo de Oase. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, quando juntos oramos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós vamos nos despedindo também, lembrando que o Sínodo emitiu uma carta no dia de ontem, instruindo para que a gente permanecesse com as atividades virtuais, sem atividades presenciais, até o dia 10 de agosto, por causa do alto crescimento também que nós temos tido nos casos de Covid aqui no Rio Grande do Sul. Então, até dia 10 de agosto, nossa próxima Oase ainda vai ser virtual, certo? Fiquem com Deus, que Ele as abençoe e guarde, que Ele segure cada uma de vocês na palma da sua mão. Amém.